Boa noite, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor nesta noite para aprendermos mais um pouco da sua palavra. Nós estamos iniciando aí um novo estudo sobre a palavra do Senhor, no título A Armadura do Cristão, qual nós vimos um resumo semana passada, e hoje nós vamos começar a trabalhar parte por parte desse texto. Antes, porém, vamos nos curvar em oração diante do Senhor. Pai, obrigado por esse momento qual o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Orienta-nos através do Teu Santo Espírito, essa palavra que é verdadeira, e que nós possamos, Senhor, à luz da Tua Palavra, andar bem sobre a face da terra e fazendo aquilo que é bom e honesto diante de Ti e diante dos homens, ó Pai. Vem nos instruir, vem nos ensinar através do Teu Santo Espírito. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Semana passada nós vimos que nós estamos em guerra, uma guerra que já começou há muito tempo atrás. Um texto básico que nós tomamos foi Efésios 6, verso 12, que assim nos diz: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estamos em guerra, e uma guerra, porém, pouco conhecida e reconhecida. Uma guerra que é invisível, mas que por vezes se torna visível. Uma guerra num plano espiritual, mas que constantemente afeta a vida natural. Uma guerra que já dura milhares de anos, mas que terá um fim. Uma guerra com um fim já conhecido também, mas que nem por isso é menos terrível. Uma guerra entre o bem e o mal, entre vida e morte, entre verdade e mentira, entre Jesus e Satanás. Uma guerra que tem como alvo as nossas almas. E essa batalha é real e essa batalha é diária. Isso nós vimos a semana passada na nossa introdução. E cada um de nós está envolvido nessa batalha, queira ou não. A grande pergunta é: como vencer essa batalha? E a palavra do Senhor então nos diz aí, Paulo escrevendo aos cristãos de Éfeso, no capítulo número 6, alguns detalhes de como nós podemos vencer essa batalha. E nos versos 13 e 14, ele assim nos diz: vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Esse é o nosso primeiro tema, que nós vamos iniciar hoje. O cinto da verdade, cingindo-se com o cinto da verdade. Ao nós ajustarmos o cinto da verdade, como cristãos, nós estamos dando o primeiro passo para a preparação para essa batalha espiritual. Paulo, quando ele escreve ainda aos cristãos de Filipe, no capítulo 4, verso 8, ele diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Descrevendo a armadura, Paulo começa pelo cinturão. O soldado ele colocava em torno da cintura, sendo útil para apertar a armadura em volta do corpo. Esse cinturão ele tinha esse objetivo, também de sustentar a espada ou outras armas que pudesse ser pendurada. Tinha uma função meramente defensiva. O cinto era de couro, recoberto com placas de metal para manter o corpo direito e firme. Quando o soldado afivelasse o cinto, ele tinha essa sensação de força e de confiança. A verdade, como cinto, deve ser a primeira peça da nossa armadura quando nós falamos em investimento para a nossa batalha. Verdade quer dizer sinceridade e honestidade. Sinceridade e honestidade, primeiro, para com Deus, e sinceridade e honestidade para com o homem, porque se for só para com um, não será verdadeiro também. E Deus requer de nós o quê? Verdade que venha do nosso íntimo. E o cristão, ele precisa ser verdadeiro a todo custo, em palavras e em procedimentos.
o cristão com o cinto da verdade bem ajustado, ele vai evitar dissimulações, rodeios, intrigas, mentira, calúnia, falsos juízos, hipocrisia ou deslealdade, que são as armas de Satanás. O que o inimigo abomina em nossas vidas, de fato, é a verdade transparente. Ele é aquele que ama as trevas e a luz o coloca em fuga. A verdade é o símbolo da vigilância, da concentração, do desembaraço. Jesus Cristo mesmo disse, e João registra no seu Evangelho, no capítulo 8, verso 32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, então, é um elemento indispensável na preparação do cristão para a sua luta. Porque o cristão, ele parte para a luta com a certeza de quem defende o que é digno, o que é honesto e o que é nobre. Paulo diz que a verdade é como um cinto, e na armadura do soldado romano, volto a dizer, é o cinto que sustenta o resto dos itens no seu lugar. Da mesma forma, para nós, a verdade sustenta tudo em nossa caminhada. E, portanto, a verdade é suprema na vida cristã. Sem a verdade revelada a nós por Deus nas Escrituras, não haverá justiça, não haverá paz, não haverá fé, não haverá salvação para nós nos vestirmos. E Satanás, que também é conhecido como diabo ou caluniador, ele, diz as Escrituras Sagradas, é o pai da mentira. E para vencê-lo, precisamos da verdade em nós. Nossa regra de fé e de prática é as Escrituras Sagradas, é a Bíblia. E nós devemos viver baseado nas verdades das Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus é verdadeira. E somente podemos vencer as forças do mundo tenebroso se nós vivermos uma vida baseada nas verdades contidas nas Escrituras Sagradas. Deus, Ele quer que nós lidemos com a verdade e não com a falsidade. Ele quer que nós lidemos com a exatidão e não com a distorção, com a honestidade e não com o engano. O falar do cristão, como disse Jesus Cristo no seu sermão do reino, que é conhecido como o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, verso 37, ele diz que na vida cristã, ou na vida do reino, aqueles que estão no reino, deve ser o seu falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna, é distorção da palavra. O cristão não se pode empenhar em uma luta espiritual vitoriosa a não ser que ele possua uma integridade pessoal. A sua ficha precisa ser limpa, precisa estar acima da censura. Não deve haver no cristão pecado secreto e não confessado. Por quê? Porque a vida do guerreiro cristão deve ser aberta diante de Deus e diante dos homens. Aquilo que Paulo fala, nós somos uma carta aberta e lida por todas as pessoas. Não nos esqueçamos de que Deus é a verdade. Jeremias capítulo 10, verso 10, ele diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, e Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor tremem a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Deus é verdadeiro. Aquilo que Jesus Cristo diz lá em João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como nós vencemos a luta contra a falsidade? Primeiro, comprometer-se com a verdade. O motivo pelo qual o ser humano tem uma tendência à falsidade é o fato de estar mais comprometido consigo mesmo do que com a verdade. A verdade é dura para os pecadores, porque expõe à luz. Dentro do coração humano há um senso natural que faz com que desejamos
desejemos esconder-nos da verdade. Todo ser humano caiu no domínio da falsidade, e isso começou lá no Éden. E a história terminará com a destruição de todos os mentirosos no lago de fogo, porque isso diz Apocalipse capítulo 21, verso de número 8. Mas no centro da história bíblica, Jesus declarou: eu sou a verdade. E ainda ele declara um pouco mais, em João 8, 31 e 32 diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Por quê? Porque Deus abomina a falsidade. Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas Ele se deleita com os que falam a verdade. Deus se alegra com os que falam a verdade, mas odeia os lábios mentirosos. Esse negócio que Deus ama o pecador e o pecado é algo que nós temos que pensar, porque Deus odeia os lábios mentirosos. Se eu permaneço no pecado, como que Deus vai se deleitar de mim? Comprometer-se com a verdade é comprometer-se com Jesus Cristo, e comprometer-se com a falsidade é comprometer-se com Satanás. Se Jesus habita em nós, então não há falsidade em nós. Se Jesus habita em nós, o nosso prazer e a nossa vida será de espalhar somente a verdade. Como ainda vencer a luta contra a falsidade? Segundo, reconhecer quem é o pai da mentira. Embora a palavra diabo, no grego diabolos, tenha o sentido de separado, o sentido mais comum do termo e que nós conhecemos bastante é caluniador, acusador, sedutor. Em Apocalipse capítulo 12, verso 10, ele é chamado de o acusador dos nossos irmãos. O cristão não deve ser achado no papel de acusador do povo de Deus, porque quando acusamos alguém do povo de Deus, nós estamos fazendo o quê? Fazendo a parte de Satanás. Esse é o papel dele, ele é o diabo. Zacarias 3:1 dá um exemplo sobre isso. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Ele é aquele que faz esse papel. Toda mentira, toda distorção, todo engano, seja pessoal, seja profissional, seja político, seja religioso, na história do mundo, ele é marcado pela atividade de Satanás. Jesus assim descreveu em João 8, 44 e 45. Ele foi homicida desde o princípio, falando de Satanás, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês, falando para nós cristãos, não creem em mim, porque lhes digo a verdade. O cristão que não crê em tudo o que Jesus diz e não vive o que Jesus diz, não crê na verdade. Logo, por mais que ele tenha esse título de cristão, ele ainda está andando segundo a língua de Satanás. A primeira estratégia do inimigo foi questionar a verdade de Deus. Gênesis capítulo 3:1, nós vemos isso e nós lembramos. Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Quando nós ouvimos o cochicho de Satanás ou do diabo e começamos a questionar a palavra de Deus, isso é rebelião. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Desvirtuar as escrituras e lançar descrédito sobre ela tem sido a estratégia contínua de Satanás. Não na escritura como um todo, é partes dela, não precisa ser o todo. Nós podemos às vezes desgostar de alguma parte e começar a questionar isso. Isso é próprio de Satanás. Porque as escrituras sagradas para nós é um todo. Não tem como ser diferente. Paulo diz, o Deus dessa era, e ele estava falando de Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4.
Como nós ainda podemos vencer a nossa luta contra a falsidade? Terceiro, rejeitar toda sorte de fofoca. A Bíblia diz para nós: não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Quem diz isso? O próprio Deus, está registrado em Levíticos capítulo 19, verso 16. Levíticos ainda fala: não andarás como mexeriqueiro entre o meu povo. Está lá no capítulo 19. A definição que nós temos no nosso dicionário da língua portuguesa sobre mexericar é narrar em segredo e astuciosamente, com o fim de malquistar, de intrigar ou de enredar. Andar com mexericos, fazer intrigas. Na definição de mexeriqueiro, encontramos o termo aquele que leva e traz, ou seja, fofoqueiro. O fofoqueiro é comparado a um travesseiro de penas que, rasgando ao vento, assim que as penas começam a se espalhar, é impossível juntá-las todas de novo. Por isso que Provérbios capítulo 6, verso 16 e 19, ele diz: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o que é mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. O fofoqueiro não edifica ninguém. O fofoqueiro não traz unidade. O fofoqueiro não traz harmonia. O fofoqueiro não traz comunhão. O fofoqueiro não traz amor. Ele é instrumento de divisão. Ele é instrumento de mágoa e de dor. E Deus o abomina. É isso que diz a palavra de Deus com relação à fofoca. O fofocar mostra a falta de fidelidade a Deus, fidelidade à sua palavra, fidelidade ao seu corpo, à sua igreja. Provérbios 11, verso 13. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Quem vê seu irmão falhar, em vez de espalhar a quem encontrar, o texto diz, deve guardar em silêncio. Ou se você quiser, vai até o irmão e ajuda ele, porque é isso que é a recomendação da palavra de Deus para aquele que está falhando. Esse que guarda o silêncio, ele é chamado de fiel de espírito. E há muita diferença entre um e o outro. A lei do país prescreve que o receptador de mercadoria roubada é tão culpado quanto o ladrão. Nós sabemos e entendemos isso na lei. Quem é procurado pelo fofoqueiro, trazendo uma analogia a isso, na realidade está sendo insultado, porque ele está sendo tão qual é o fofoqueiro. Porque o que faz fofoca está julgando não apenas aquele a quem fala, mas também aquele com quem está levando essa fofoca. Se alguém nos procura para contar uma piada picante, é porque julga que nós temos interesse nisso. Se alguém nos escolhe para despejar a sua fofoca, é que ela pensa que estamos interessados, que somos iguais. Não permitamos, meus queridos, que façam os nossos ouvidos de lixeira. Quem se interessa pela fofoca também é fofoqueiro. Provérbios 17, 4. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Ou seja, quem se interessa pela fofoca também é fofoqueiro. Fofocas minam a confiança, fofocas destroem amizades, fofoca tira relacionamentos dentro do corpo de Cristo. Mais 2 provérbios para nós, 16, verso 28. O homem perverso, o perverso, suscita contendas. O difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. Provérbios 17, 9.
O que encobre a transgressão promove o amor, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Portanto, boato, fofoca, mexerico corroem as nossas defesas e vitórias espirituais. Nós perdemos a batalha se nós vivermos dessa forma. Provérbios 15:4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito, o seu próprio espírito. Não é apenas o outro. Está falando de você mesmo. É a isso que Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, versos 16 e 17, falando: evita falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. Evita as palavras, e essas palavras destroem, corrói como câncer. É um mal em nossa vida. Pedro também, não diferente de Paulo, ele escreve na sua primeira carta, no verso 3, verso 10, capítulo 3, verso 10, dizendo assim: pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia a tua língua do mal, e os teus lábios não falem engano. Por quê? Tudo que os nossos lábios disser, nós vamos responder diante de Deus, e isso diz a sua palavra. Jesus declarou que nós daremos conta no dia do juízo de toda a palavra fútil que saiu da nossa boca. Mateus 12, verso 36 e 37, está lá na palavra de Deus. Jesus dizendo: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens hão de dar conta de toda a palavra inútil que tiver falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. É isso que diz o decálogo para nós nos 10 mandamentos, quando o Êxodo 20, verso 16 diz: não darás falso testemunho contra o seu próximo, porque nós vamos ser olhados por isso também. Cinto da verdade é uma arma que nós precisamos ter. Por mais que ela seja uma arma defensiva, ela é necessária. Sem ela, nós não prosseguiremos. Eu gostaria de concluir essa primeira parte dessa armadura de Deus para nós resistirmos aos dias maus, dizendo para você, meu querido, para você, minha querida, somos chamados para falar a verdade em amor, e não para julgar as pessoas e fazer comentários sobre ela. Se nós precisarmos de trazer orientação, vamos à pessoa e vamos à luz da palavra de Deus com espírito de humildade, depois de orar, depois buscar em Deus realmente o que nós podemos fazer para ajudar, para nós estarmos diante da pessoa como auxiliador e não como aquele que faz acusação e aquele que faz e causa a derrota. Falar a verdade não é fazer julgamento. Deus quer que a honra das pessoas sejam preservadas. Bens podem ser reposto quando nós perdemos, mas uma honra manchada dificilmente se limpará. O que falamos deve concordar com os fatos e com o caráter de Cristo. O que eu vou fazer, Cristo faria. O que eu falar sairia da boca de Cristo. O cristão mostra testemunho nas suas palavras. Digamos não à fofoca. Digamos não aos falsos testemunhos, digamos não ao mexeriqueiro, digamos não à calúnia, porque essa deve ser a nossa atitude. Nós não somos agentes de Satanás e nós não falamos a língua do diabo. É preciso dar um basta nisso e encarar essa prática como pecado. É preciso nós vestirmos o cinto da verdade. Isso é necessário na nossa vida se nós queremos estar preparados para vencer essa batalha espiritual que está diante de nós. Encerro com o nosso texto inicial, Efésios capítulo 6, verso 13 e 14. Vistam toda a armadura de Deus, não uma,
toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Depois de terem feito tudo, assim, primeiro, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Sem a verdade, nós não venceremos. Sem a verdade, nós não permaneceremos firmes, é o que diz a palavra do Senhor. Então, que nós possamos olhar para isso em nossas vidas e entender como nós podemos vencer a luta contra a falsidade e permanecermos firmes, inabaláveis do Senhor. Primeiro, comprometer-se com a verdade como nós vimos. Segundo, reconhecer quem é o pai da mentira e sabemos quem é. Terceiro, rejeitar toda sorte de fofoca, para nós podermos estar diante do Senhor nosso Deus. Falar a verdade é o que é necessário na nossa vida, sem julgamento, com auxílio e com ajuda. Se eu não posso ajudar, eu tenho que aprender também a me calar e orar e pedir a Deus que possa estar levantando instrumentos para ajudar aquele que está falando ou agindo como Satanás. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra e que possamos vivê-la na inteireza das nossas vidas. Semana que vem nós prosseguimos nesse estudo, vamos falar sobre a segunda peça dessa armadura de Deus. E este estudo que agora encerramos vai estar lá no nosso site rebsaulo.com.br para ser lido e para os textos serem analisados à luz da palavra de Deus e para nós fazermos a nossa reflexão de como nós estamos diante daquilo que Deus pede de cada um de nós. Como está o meu cinto na presença de Deus? Que Deus te abençoe, né, que tenha uma boa noite de descanso e amanhã dia do Senhor, que possamos estar adorando ao Senhor em espírito, em verdade, em nosso descanso solene no Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde e lembrando que amanhã também nós teremos uma mensagem através do pastor Marcelo, da Igreja Presbiteriana Independente de Sorriso, né, a estar falando conosco. Então que Deus esteja abençoando a sua vida. Amanhã até às 19 horas e 30 minutos vai estar sendo liberado o vídeo com a graça de Deus para nós estarmos em adoração ao Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus seja sobre a vida do seu lar em todas as questões, sejam ela espiritual, sejam ela física e seja ela financeira também. Que Deus assim possa estar sobre sua vida. Ontem na nossa reunião de oração, nós lembramos dos pedidos e eu acabei esquecendo do pedido do nosso irmão diácono Adilson, que ele pediu pela vida do seu irmão, né, para que Deus esteja abençoando, né, a vida do seu irmão, restaurando, né, a sua vida no sentido psicológico e ajudando ele a vencer, né, o vício do alcoolismo. E também o nosso irmão tinha pedido pela sua vida, né, que Deus estivesse sobre ele. Que nós possamos estar também lembrando desse pedido na presença do nosso Deus diante das nossas orações. Curvamos as nossas cabeças e oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é fiel e verdadeira. Que nós possamos também viver a verdade da Tua palavra em nossos atos diante do Senhor. Obrigado pela instrução do Senhor que a Tua palavra traz para nós. Que nós possamos ter em nossos lábios, lábios que falam a verdade, lábios que vivem o Senhor, que os nossos lábios sejam santificados, assim como Isaías pediu ao Senhor que a tenaz viva do altar viesse sobre os seus lábios e o purificasse, que o Senhor também possa fazer isso nas nossas vidas, pois nós não queremos falar aquilo que não edifica, aquilo que não agrada, aquilo que não louva ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a viver dessa forma. Abençoa o irmão do nosso diácono Adilson, ó Pai, que o Senhor esteja recuperando a sua saúde também, dando força a ele também para vencer esse vício na sua vida. Esteja também com Adilson, com a sua família, ó Pai, fortalecendo eles diante do Senhor
né, para que eles continuem firmes e inabaláveis na presença do Senhor. E junto com o nosso irmão, nós colocamos todos os demais irmãos em Cristo Jesus. Fortalece-nos e nos anima, é o que te pedimos, com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde.